Ficarei muito grato. Apareceu! Ei, agora acho que foi. Olá, Foi. Eduardo. Eliane Terra Taca, muito obrigado por você ter aceitado disponibilizar o seu tempo para esse bate-papo sobre mídias digitais e a democratização da comunicação. Obrigada Eu pelo queria, convite. eu queria pedir para você se apresentar primeiro, para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Eu, eu sou jornalista de formação, graduada em 2009, faz mais de 10 anos já. Eu me formei e, apesar de ter feito jornalismo, eu nunca quis trabalhar com notícia, né? Aquelas pautas quentes, essa loucura toda. Eu sempre gostei de produzir conteúdo mais trabalhado e o meu sonho era fazer revista. Super interessante, essas coisas assim. Sempre sonhei em trabalhar com isso. Só que quando eu entrei na faculdade, o primeiro estágio que eu peguei foi para fazer conteúdo na internet, né? Mídias sociais, texto para site, coisas assim. E quando eu conheci isso, eu não larguei mais. Aí eu me afundei nesse meio digital, que é o que eu gosto muito. Fiz uma pós-graduação em comunicação e mídias digitais e eu trabalho com isso desde sempre, assim, desde o meu primeiro emprego do estágio de jornalismo, eu acabo fazendo conteúdo digital e só que eu sou uma pessoa muito curiosa também, né? Que eu acho que para você ser jornalista e trabalhar em qualquer área de comunicação, você obrigatoriamente tem que ter curiosidade, né, pelas coisas. E tem muita coisa que eu faço além de produção de conteúdo, por ter aprendido sozinha mesmo, metendo as caras, sabe? Que maravilha! Existe diferença na linguagem usada em mídias digitais, conteúdos digitais e as mídias convencionais? Porque assim, Eliane, eu percebo que as pessoas mais jovens, como você, assim, têm muita facilidade de fazer uso dessa linguagem que atinge as pessoas, né? Eu tenho que quebrar muito a cabeça, de fato, para aprender todo esse mecanismo, esse sistema, até mesmo o uso da linguagem. Como é que esse uso das mídias digitais? A diferença das mídias padrão, né, impresso, seja que for para o digital, é que quando as pessoas estão conectadas, elas têm pressa, né? Então não tem muita paciência ali para ficar lendo textão ou coisa que ela precisa queimar neurônio para entender, né? Principalmente nas mídias sociais, que o foco, na verdade, ali, as pessoas estão entrando ali para se divertir ou para relaxar, né? Tirar o estresse do dia a dia, ou para ver o que os amigos estão fazendo. Não que você não possa oferecer um conteúdo mais de aprendizado educativo, mas se fizer, tem que ser muito simples, muito rápido, para prender a atenção e tem que ser interessante também. E, além disso, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de linguagem que usa, né? Principalmente pensando no público-alvo. Porque se a gente quer falar com criança, você tem que talvez usar uma linguagem mais visual, né? Usar desenhos, coisas que não precisa de uma interpretação de texto no momento. Se você for falar, por exemplo, com médicos sobre coisas técnicas da medicina, aí você pode ter uma linguagem um pouco mais aprofundada e tudo mais. E a diferença é exatamente isso. A gente, resumindo, né, a gente não pode esquecer que na internet é tudo muito instantâneo, então a gente precisa fazer coisas que vão direto ao ponto. Tem que ser objetivo, tem que ser atrativo e informativo também, porque na internet a gente encontra muita coisa aí que não muda nada na vida das pessoas, mas faz sucesso porque é o que desestressa, é o que faz o pessoal esquecer dos problemas da vida. Eliane, eu tô rindo por dentro, eu vou dizer por quê.
Você me deu uma aula e eu faço tudo ao contrário. Eu faço tudo errado. Tá Então, assim, você brincando. foi falando e eu fui pensando, nossa, é assim, foi muito bom o que você falou, porque eu já fui assim mentalizando e pensando, tenho que repensar tudo que eu já fiz, porque é uma coisa lógica o que você falou, né? Quando a pessoa compra uma Aham, revista, ela está se propondo a ler, tem as páginas. sim. Ela Na internet, senta por para ler a exemplo, revista, né? não, de fato, às vezes você olha o conteúdo, ele te chama atenção, é, mas assim, te chamou atenção pelo mínimo. Você tem que minimizar, tem que ser limpa conseguir passar a mensagem de forma rápida, é isso? Ou não? Cortou. Eu não vi a pergunta, caiu aqui o sinal, cortou. Tá, Desculpa. eu vou falar de novo. Por exemplo, quando se trata de uma mídia digital, eu tenho que pensar em produzir algo com o mínimo possível de informação, eu tenho que ter uma limpeza estética, mas Uhum. com o máximo de conteúdo. Assim, tem que ter um conteúdo, mas eu tenho que ter uma limpeza estética para ficar chamativo. Sim, tem que eu costumo brincar que você tem que pensar assim. Quando a gente, dependendo do assunto, se for alguma coisa mais densa, né, um conteúdo educativo, quando você for escrever sobre isso, pensa que você está escrevendo para uma criança de 12 anos, né? Ela vai entender aquilo que você colocou ali? Se ela não entender, ou se você não conseguir explicar isso para uma criança de 12 anos, está errado, não está simples, está muito complexo. E essa coisa do visual também é importante para chamar a atenção da pessoa, por ter, principalmente pela questão de que você vai ter uma identidade visual, que isso também é uma questão que comunica a sua marca, a sua pessoa, o que for. Às vezes ela bate o olho ali e sabe, esse post aqui é dele. Ela nem viu sua carinha lá em cima, mas sabe que foi você que fez, que já tem o seu padrão estético, digamos assim. Travou? Voltei? Para mim não está travando. Não. Não, Se para a gente mim tá. conseguir, tá. Se a gente conseguir simplificar também no texto essa questão de resumir os conceitos em poucas palavras, é o ideal. E se o assunto que você escolheu falar tem muita coisa, divide, né? Faz drops de conteúdo. Um dia você fala um pedacinho, no outro dia você fala outro pedacinho. Aí quando a pessoa for seguindo, ela vai entendendo aquilo aos poucos, ela vai acompanhando aos poucos, e daqui 1, 2 semanas, talvez ela percebe que já aprendeu naturalmente, assim. Não foi nada amassante, que teve aquela leitura pesada. Então tem que sempre prezar pelo simples, tanto visual, estético, quanto no texto também. Não adianta ficar usando termos rebuscados que ninguém vai entender. A internet não é para isso. Olha, você está trazendo uma informação muito significativa, eu vou dizer por quê. Quando eu entro, por exemplo, nas informações do meu Instagram, aparece lá que o público que mais olha o meu Instagram é de 45 anos a 50 anos. Uhum. E eu sempre penso, nossa, mas eu faço algumas coisas bem coloridas, tal, e o pessoal de 20, 30 nem olha, é mínimo, né? Então, Uhum. e às vezes tem um público de 35 a 45. Mas eu fiquei pensando agora, né, você tem razão, quer dizer, quem gosta dessa leiturona aí é o pessoal mais da minha idade, no sentido de as pessoas mais jovens, eu acho que elas estão ligadas muito nessa questão do visual, né, como informação, até mesmo pela influência dos games no processo educacional, a influência da comunicação imediata, eles já Uhum. nasceram, se desenvolveram dentro desse espaço. Eu aprendi, Sim. eu sou do tempo da internet de escada. A gente ligava o computador e ficava Somos. lá, né? Uhum. Também Orkut. peguei isso aí. Orkut, ICQ. Quem lembra do ICQ?
Das Essa mídias questão do, digitais. Fala, pode falar. essa questão dos jovens que você trouxe é interessante falar também, porque eles naturalmente sabem que eles podem produzir o próprio conteúdo. Então, pegar a atenção deles é mais difícil ainda, porque eles estão cuidando da marca deles já. A gente não aprendeu isso, nem cuidar da própria Uhum. marca. Hoje em dia o pessoal tem Instagram, tem Facebook, tem várias, até o TikTok também, de vídeos que as pessoas literalmente põem a cara a tapa lá, fazendo o vídeo engraçadinho, o que for. Mas todo mundo é produtor de conteúdo, né? Qualquer um pode ser. É só ter vontade, criar uma conta onde quiser e começar a falar. Então, essas pessoas que já, mesmo que ela fale dela mesma na rede dela, esses jovens, eles estão produzindo o conteúdo deles e eles vão dar atenção com o que eles se identificam, né? Que tem a linguagem que eles se identificam, com o dia a dia que eles se identificam. A gente tem que pensar o que que eles fazem, o que que eles precisam para resolver o problema que eles têm. Que a gente consegue a atenção das pessoas nas mídias quando a gente resolve o problema delas. Uhum. Nossa, você deu outra aula. Eu tô adorando. Porque esses problemas, para eu resolver o problema, eu tenho que muitas vezes entender o universo do outro, né? E assim, esses problemas, eu posso considerar, de repente, a necessidade de observar determinado grupo social. Porque você tem as faixas etárias, mas aí você tem um comportamento LGBTQIA+, você tem um Sim. comportamento de homens extremamente machistas, o comportamento de pessoas extremamente feministas, mulheres empoderadas, aí o movimento de mulheres pretas, o movimento de indígenas, Uhum. enfim, né, estudantes. Entender a causa de cada grupo auxilia no processo de produção e Com, aceitação dessa produção? com certeza, porque até quando a gente fica falando de público-alvo, né, é muito amplo. Que público-alvo geralmente a gente vê a faixa etária, como você falou, a região que a pessoa mora, né, se é sudeste, o que for, vai pegando essas questões macro. Só que dentro desses grupos de público-alvo tem outros grupinhos lá dentro, né? Que é até um termo bastante usado no marketing digital, comunicação digital, que chama persona. Então existe o público-alvo e dentro dele tem as personas lá dentro. Que é, por exemplo, um jovem de São Paulo de 14 a 16 anos. Ou um idoso do Rio de Janeiro de 65 a 70. Cada um desses grupos vai ter, por exemplo, o idoso que é ativo, que vai para academia, que gosta de viajar, mas também tem já o idoso que gosta de ficar em casa, vendo televisão, não gosta muito de ler, né? Quer só, gosta de cozinhar. E eles estão estão dentro do mesmo grupo. Então isso que Uhum. você falou faz todo sentido. A gente tem que dividir esses grupos também, entender onde que essas pessoas se encaixam, né? Com o que elas se identificam, para poder conversar com elas da melhor maneira possível. É uma palavra muito usada hoje em dia, e essas coisas eu não sei se acontecem de forma espontânea, e aí alguém saca que isso cola, né? Ou se é meio que planejado. Os Uhum. memes. Porque olha só, eu tive um bate-papo com a minha sogra, maravilhosa, 76 anos, e durante o bate-papo ela usou a seguinte expressão: eu não sou velha, eu sou idosa. Isso já foi compartilhado, assim, por muitas pessoas, porque ela falou com uma alegria e com uma ênfase. E aí eu pensei, nossa, isso virou um meme, Uhum. né? Por que algumas cenas elas conseguem provocar essa sensação de necessidade de compartilhamento entre as pessoas? Os memes geralmente têm duas razões para eles darem certo. Ou porque ele é muito engraçado, né? Você deu muita risada, ele te fez se divertir muito, né? Soltou aquele hormônio maravilhoso do nosso cérebro lá, esqueci o nome dele, ocitocina, sei lá como é que chama.
que deixa a gente feliz, quando a gente dá risada, a gente fica feliz, e memes que fazem rir, fazem sucesso por conta disso. A outra questão é a identificação, né? A questão dessa senhora provavelmente fica no inconsciente das pessoas, sei lá, a velha louca que grita, não sei, a vizinha louca, alguma coisa assim. Aí eles veem isso, se identificam e acham engraçado também e viraliza. Não existe receita, né, para um meme dar certo. Porque às vezes o que você acha engraçado não vai ser engraçado para o outro, né? Então é muito do momento. Se se a pessoa se identificou com aquilo ou não, se ela foi jogada no lugar certo, né? Que às vezes um meme é bom, mas ele não está na rede certa. Se colocar um meme no LinkedIn, ele não vai funcionar, por exemplo. Uhum. A Silvana que falou endorfina, é isso mesmo. Endorfina, que deixa a gente feliz. É verdade, mas você tocou num assunto muito... porque assim, há um tempo atrás eu fui estudar numa escola de teatro e foi uma situação muito assim engraçada para mim, porque eu voltei para casa refletindo sobre isso. Porque houve a oportunidade de fazer um teste para televisão e eu fiquei todo animado em função desse teste. E aí eu comentei com as demais pessoas que estavam lá estudando e algumas pessoas ficaram animadas também. E uma pessoa disse assim, eu não vou não. Eu falei, mas nossa, você tem todo o perfil, o biotipo que eles estão procurando, você não vai... Não, mas eu já tenho meu canal no YouTube, eu tenho 35 mil seguidores, eu não tô afim de fazer teste em televisão aberta. Eu Uhum. fiquei pensando, nossa, ele já tem a consciência que ele não depende mais de TV aberta para ser conhecido, para apresentar o trabalho dele, e eu ainda tô nessa de querer fazer teste no SBT, na Globo, na Rede TV. Aí eu voltei para casa pensando, ele tem razão, né? Uhum. Sim. É, a linguagem usada, por exemplo, numa rede social como Facebook, Instagram, LinkedIn, vamos lá, Twitter, né? Elas são no YouTube, elas são diferentes. Eu tenho que saber que existe uma diferença para poder conquistar o público. Sim, e são diferentes principalmente no sentido de que as pessoas que estão em cada rede são diferentes. Não necessariamente o público que está no Facebook hoje é o mesmo que está no Instagram. O Facebook, se a gente parar para pensar, tem um pessoal acima de 30 anos, 35, que eles entraram no Facebook quando ele apareceu, que ele era famoso, e a gente pega amor pelas coisas, né? E vai ficando lá, vai continuando usando. No Instagram já não, já é um pessoal que mais novo, porque o Instagram surgiu com essas pessoas mais novas. E por isso, cada rede tem a sua linguagem diferente. E a gente também tem que pensar que, por mais que o assunto seja o mesmo, eu vou ensinar a fazer um bolo de banana. No YouTube eu vou fazer um vídeo mostrando, né, como é que eu faço esse bolo, como é que eu corto a banana, como é que eu ligo o forno, se for essa ideia, se a pessoa nunca cozinhou na vida. Agora, já no Facebook, por exemplo, eu posso pôr a foto do bolo e a receita embaixo. Pode ser mais simples ser assim. Então, o conteúdo ele pode ser o mesmo, só que a gente tem que adaptar a linguagem para a rede que você está falando. Principalmente pensando que as pessoas que estão ali, elas esperam conteúdos diferentes em cada lugar que ela estiver. A gente não pode colocar um vídeo, pode até dar certo, você põe um vídeo no YouTube com texto corrido para a pessoa ler. Talvez dê certo, mas eu duvido muito, né? Que ali funciona mais o cara a cara, a conversa mesmo. Agora, um texto no blog, num blog você pode escrever um textão lá maravilhoso de 5 mil palavras que vai ter gente que vai ler. Sendo o mesmo assunto em outra rede, tem que mudar, com certeza, não pode ser igual. Eliane, então assim, se eu não tiver conhecimento cosmético e estético do que eu vou postar em determinada rede social, isso pode muitas vezes diminuir a visibilidade ou até mesmo provocar uma certa rejeição de determinado público. Esse lance de compartilhar o mesmo conteúdo, compartilhei no Instagram, automaticamente vou compartilhar no Face. Isso não é o ideal. O ideal é que eu faça Não, sobre o mesmo assunto conteúdos diferentes para plataformas diferentes. sim, o ideal é isso. Você pode tratar o mesmo assunto, não tem problema, mas
fazer de um jeito diferente em cada plataforma. E também fica aquela ilusão, né, que isso é normal, muita gente faz isso, pegar o mesmo conteúdo e sair disparando em tudo que é lugar. Todo mundo faz isso, é super normal. Eu, porque eu faço isso. Aí no Instagram eu tenho um monte de coraçãozinho, olho no Facebook, me dá até um pouco assim de baixa autoestima, porque eu acho que as pessoas não gostam muito mais de mim lá, porque assim tem 6 curtidas, 7, eu falo, mas o que aconteceu? Né? E, às vezes eu Tem, posto algo no Facebook, 350, e no Instagram tá lá um coraçãozinho. Eu fico pensando, mas você está fazendo com que eu entenda esse processo, porque para mim, eu estou sendo muito sincero com você, para mim era tudo a mesma coisa. Inclusive, Instagram para mim é recente, eu não tinha, nem sabia o que era. A minha enteada de 20 anos que falou, nossa, tem que entrar no Instagram. Nossa, Facebook já era. E eu falei, mas tá bom, deixa eu ver o que é isso então, né? E o que é legal de pensar também, que essas redes, né, elas não são nossas, né? O Instagram, o Facebook é do nosso colega Azuca lá. Se algum dia ele chegar e fechar a sua conta, ele vai fazer isso, não vai te avisar. Ele tem esse poder, ele pode fazer isso. E todo o trabalho que foi feito ali vai ser perdido, infelizmente. Por isso que a gente tem que ter um canal próprio nosso. É bom ter as mídias sociais, mas é bom ter um espaço nosso também, seja um site, um blog, um microsite, algum cantinho que seja seu, que você que assina lá embaixo, você tira do ar se você quiser. E essa questão de compartilhar o mesmo conteúdo em todas as mídias também não é tão legal, porque aí fica aquela questão, né? Fala, mas meu Instagram está crescendo, Facebook não. Então, mas se a pessoa está vendo o conteúdo no Instagram, por que ela vai querer ver a mesma coisa no Facebook? No Facebook. Ela não vai querer ver a mesma coisa. Então ela escolhe o canal que ela prefere. Aí tem que decidir exatamente o que vai fazer. Então, mas eu não consigo. Eu tenho todas as mídias, eu não consigo dar conta. Escolhe uma, duas. Trabalha só com elas. Você não precisa ter todas, né? É o melhor assim. Nossa, eu tenho que te agradecer profundamente, porque assim, eu acho que não só para mim, como para muitas pessoas que estão acompanhando, é uma aula, né? Eu estou aprendendo muito esse processo. Ainda mais, imagina, a minha produção sempre foi acadêmica. Então é uma produção muito regrada, cheia de norma, de olho na ABNT, aquela coisa de, no mínimo, 8 páginas. E aí, de repente, eu vou para uma mídia que trabalha com algo extremamente rápido, dinâmico, espontâneo. Eu estou aprendendo muito, né? Principalmente com os erros, com o aconselhamento de pessoas. E eu sou uma pessoa que não me importo, sabe? Eu não tenho a mínima vergonha de falar como eu estou falando ao vivo aqui com você. Você está me dando uma aula, errei e estou aprendendo, porque eu acho que é assim que a gente constrói algo, né, pra gente e se melhora também como pessoa, né? Não dá para se fechar no nosso mundo e achar que a gente tem. Não tem. O conhecimento é aberto sempre e a gente só se melhora quando se dispõe a aprender com o outro. Com certeza. E eu estou me sentindo um grande ignorante. Não, imagina! Não, mas é verdade. Mas é super normal, as pessoas não ficam meio perdidas mesmo. E uma coisa muito interessante que às vezes você fica pensando, não, eu vou criar um logo, eu vou criar minha identidade visual, eu vou criar 30 posts com antecedência para deixar tudo perfeito, tudo lindo, maravilhoso. Você não vai fazer nunca. Principalmente se você não tem experiência com conteúdo digital, você nunca vai fazer. Porque você só aprende fazendo, como qualquer coisa na vida. Eu gosto muito do mundo acadêmico também, já pensei em fazer mestrado, várias coisas, não consegui ainda. Mas eu acho, é o que eu costumo dizer, para mim, Eliane, certificado não vale nada. O que vale é a pessoa me mostrar que ela sabe fazer. Que tem muito certificado por aí que tá só pendurado na parede, na hora do vamos ver, a pessoa não consegue fazer. E por isso que eu acho que as pessoas têm que tentar,
produzir conteúdo? É de graça. Você cria sua conta, você produz e você aprende muito. Por mais que você não queira ficar famoso ou fique pensando, putz, mas eu não tenho nada de legal para contar para as pessoas. Todo mundo tem alguma coisa a dizer. Mas você só vai descobrir o que que você tem a dizer quando você começar a fazer. Que aí você vai entender qual é a sua voz, qual é o seu estilo, que jeito que você gosta. Se entrar lá no meu Instagram, no começo tá uma zona, agora que ele tá começando a ficar mais arrumadinho. Porque a gente vai se adaptando com o tempo, isso é super natural e eu acho que é o caminho certo. Ninguém nasce sabendo, né? Você sabe que em alguns países essa questão do certificado, do diploma, do título, eles já foram abolidos, né? A pessoa ela Uhum. ingressa numa universidade para aprender a fazer e se aprimorar teoricamente para ter retórica. Nesse sentido, o Brasil ainda trabalha com uma política da construção da personagem acadêmica a partir das titulações, Uhum. né? O que cria também uma desigualdade social no sentido de muitas pessoas elas sabem fazer, mas por não terem certificações, muitas vezes não ingressam no mercado. E muitas pessoas que têm titulações não sabem fazer. Uhum. Tem os Com dois certeza. lados, né? E aí a gente tem que repensar de fato essas questões, porque, né, muita gente boa. Eu, até como exemplo, sabe? Eu tive um colega que era diretor de uma instituição de ensino superior aqui em São Paulo, e ele queria muito levar uma empresária que tem 30 anos de experiência em administração, ela é um sucesso na área de administração de lojas, né? Uhum. Mas ele não podia porque ela não tinha nível superior, entende? E ele ficou muito aborrecido com isso, porque ela tinha o notório saber, mas ela não tinha Uhum. ensino superior, então ele não podia levá-la para trabalhar na instituição, muito embora ele quisesse. Uhum. E ele ficou muito aborrecido com isso na época, gerou um debate, inclusive, nós estudávamos juntos, mas foi interessante essa questão que ele trouxe, né? Porque ela tinha a prática. Uma pergunta: as redes sociais. Agora, o papel político das redes sociais. Nós vivemos em um momento bastante delicado, né, em que algumas expressões racistas, LGBTfóbicas, antifeministas, de agressão verbal, uma violência simbólica contra a mulher, Uhum. vem se colocando a público. As redes sociais, as mídias digitais, ela desempenham um papel que possibilita escancarar esse tipo de discurso, ao mesmo tempo permite que haja mais denúncias contra esse tipo de atitude. Esse é um assunto bem que daria uma conversa bem longa aqui, eu acho. Principalmente na questão da denúncia. Porque se a gente parar para analisar mesmo, de verdade, a denúncia existe, né? De preconceito, de violência, do que for. As pessoas estão falando sobre isso. O que eu acho que é muito legal, né? Porque a gente precisa colocar o dedo na ferida, né? Para abrir o olho de quem ainda tem aquela cabecinha quadrada com relação a esses assuntos. Mas se a gente parar para pensar com profundidade, a maioria dessas discussões que acontecem, sinceramente, não levam a nada. Porque fica um brigando com o outro Uhum. e acaba caindo até numa questão de levar para o lado pessoal mesmo, né? Às vezes você defende uma causa e você é julgado porque você defende aquela causa, da mesma maneira que a pessoa que sofre, né, aquele tipo de preconceito é julgada. Por exemplo, um homossexual, se eu sair em defesa dele, eu vou ser julgada tanto quanto que ele é. Isso não deveria acontecer para nenhum dos dois lados, né? Isso gera muito conflito nas redes, nas mídias, e eu fico pensando às vezes, será que adianta, né, ficar gritando na mídia social, discutindo, ou adiantaria muito mais as pessoas estarem abertas para conversar sobre isso? Porque quando o assunto é polêmico na internet, ninguém está aberto para conversar. Todo mundo quer ficar vomitando a sua opinião e não quer ouvir o que o outro tem a dizer.
Uhum, uhum. Então, acho que essas discussões em espaços públicos mesmo, com uma mídia grande, né, promovendo essa discussão ou transmitindo essas informações, o efeito seria muito maior do que o que a gente vê nas mídias sociais, que é mais briga do que resultado. Eu vi uma reportagem na qual o comentário tinha como base o coaching para pessoas famosas de planejamento de mídias digitais. Em que sentido? Por exemplo, vai acontecer a parada gay em São Paulo. Então vem um famoso ou uma famosa e posta alguma coisa a favor do grupo LGBTQIA+. Aconteceu algo, uma tragédia em algum lugar. Aí vem o coach e fala, agora você tem que entrar e postar sobre esse assunto, levanta a bandeira, fala contra, se posiciona politicamente. Isso é real? Existe esse tipo de parceria para que a pessoa promova a sua imagem através das redes sociais em função de eventos que acontecem no cotidiano ou datas específicas? Com certeza, principalmente nessa era de influenciadores que a gente tem aí, né, com pessoas super famosas nas mídias sociais, sem precisar aparecer na Globo, ela é uma influenciadora, e é tudo acaba virando um jogo de interesse, né, interesse dos dois lados, ou alguém querendo promover os seus ideais, porque acredita muito naquilo, ou querendo promover a própria imagem, né? Participando dessas discussões, que tem muito disso também, né? A pessoa diz que defende algumas causas só para se. E eu acho que não é legal, né? Levar para esse lado. A gente tem que cuidar, né? Levantar a bandeira de causa que você realmente se identifica, que realmente você acha que vale a pena. Mas tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Eu não acho isso legal. É muito complicado, mas existe sim, só que não é só com mídia social que existe, isso existe faz tempo, né? Desde que existem grandes mídias aí de comunicação, jornal ou televisão, rádio, sempre teve. O ego humano interfere em todos esses veículos aí. E na internet não teria como ser diferente, né? Sempre tem alguém querendo tirar vantagem de alguma coisa. Uhum. Eu tinha um amigo que trabalhava num jornal muito renomado aqui em São Paulo e ele disse, ele era crítico de arte. E ele falou para mim uma vez, Edu, é, nós temos o poder de transformar uma pessoa desconhecida do dia para a noite num grande artista, como a gente pode acabar com a imagem dele no dia seguinte. Uhum. É só a gente pensar como construir a matéria e como isso vai ser apresentado para o grande público que a gente consegue. Ele falou assim, então existe uma questão muito sensível, né, daquilo que é ético e daquilo que é, muitas vezes, como posso te dizer, não sei se, não diria antiético, mas aquilo que ultrapassa, né, o limite da É. sensibilidade, da compreensão do outro e do que pode ser dito ou não dito. Porque é uma Uhum. imagem que está sendo apresentada, né? A imagem nos constrói publicamente. Sim. Olha só, a Silvana Cavalheiro, ela fez uma pergunta que eu achei bem interessante. Redes sociais e mídias sociais são a mesma coisa ou são diferentes? Coisas São, diferentes. são diferentes. Uhum. Ah, é normal, as pessoas têm o costume de falar rede social o tempo todo, mas são coisas bem diferentes. Por quê? A rede social, ela existe independentemente da internet, né? O seu grupo de amigos é uma rede social. A sua família é uma rede social. Então, tudo aquilo que conecta pessoas é uma rede social e não é de internet. É uma coisa natural, desde que o ser humano aprendeu a conversar com outro, essas redes nasceram. Já a mídia, ela está dentro da internet, mas também pode estar dentro de outros espaços, se for possível. Que hoje o mais comum é estar na internet mesmo, que é pegar essas redes que existem no mundo real, né? E jogar para dentro de um lugar que essas pessoas consigam se conectar. Então, o Facebook é uma mídia
que pega essa rede para dentro dela para ajudar o pessoal a conversar ali. A rede, eu não sei se eu fui clara, deu para entender? Acho que deu. Sim, sim, sim. É como se fosse não sei se é isso que eu entendi, né? Mas assim, é como se fosse um deslocamento. Eu trago essas observações feitas na minha rede social para dentro dessas mídias sociais, muitas vezes. É um deslocamento, uma projeção. Seria isso. Isso, exatamente. A Mas existe a mídia, transformação da linguagem para que isso se adeque. sim, sim. E o que a gente não pode esquecer é que as redes elas acontecem sem precisar ter uma mídia, que às vezes você conversa pessoalmente com as pessoas, né? Mas a partir do momento que você usa uma ferramenta ali para conseguir se conectar com o outro, essa é a mídia que você está usando para conversar com o outro. Olha, a Silvana Cavalheiro, mais uma vez, fez uma pergunta que eu acho muito significativa. O perfil em uma rede é espaço público ou privado? Porque tem pessoas que, às vezes, brigam com as outras, né, numa rede social, por exemplo, como o Facebook, e aí é muito comum falar assim, você entrou na minha linha do tempo, você não tem esse direito, essa é a minha página, então se retire daqui, e aí começa toda uma discussão. É público ou privado? Ixi, isso aí é polêmico, é polêmico. Porque dentro desses canais todos que a gente usa, a gente consegue fechar, né? Para aquele grupo de amigos só ver o que você está colocando ali. Mas você também consegue deixar público para quem quiser entrar lá. E a partir do momento que está público, não existe uma lei que diz que você não pode entrar no perfil do outro e deixar um comentário lá, seja ele ofensivo ou construtivo, é que a gente se incomoda com o que é ofensivo. Mas é privado no sentido de que eu é meu, então eu tenho o direito de colocar o que eu quiser lá. Desde que, é claro, respeitando o limite do ser humano, do respeito ao outro, né? Da cordialidade, da empatia. Eu não tenho o direito de, só porque esse canal é meu, de eu colocar lá o que eu bem entender, mesmo que ofenda pessoas. Eu não tenho esse direito, porque dá até processo jurídico, o negócio fica bem feio. Agora, mas eu não posso impedir de ter interação, por exemplo. Eu não posso ser proibido de interagir com o outro, e nem outra pessoa pode ser proibida de interagir comigo. Desde que a gente permaneça dentro desses limites de ética, de respeito, de cordialidade, que é o mínimo para você ser um bom ser humano, digamos assim. Olha, uma pergunta agora de interesse muito pessoal. Eu tenho muita dificuldade de fazer uso da palavra network. Me incomoda muito. Entende? Uhum. Entretanto, um colega, né, de 23 anos de idade, ele falou para mim assim, nossa, que exagero, network é uma coisa muito positiva. Eu falei, não, eu gosto de amizades, de laços. Aí ele virou e É. disse assim, mas quem disse que network também não é laço, não é, né? Como é que é? Porque assim, eu tenho dificuldade. É uma palavra que me incomoda, é um termo que me incomoda bastante. Parece que, sabe, as pessoas se aproximam sempre com interesses. E aí esse meu colega disse, mas quem não se aproxima com interesse? Ainda que seja afetivo, ainda que seja pelo carinho do outro, não deixa de ser um interesse. E eu fiquei Uhum. pensando nisso, né? Ele falou, olha, Uhum. eu não tenho problema em network. Como é que você vê isso? Eu nunca tinha pensado, né, por esse lado, eu acho que eu concordei com ele também. Sempre tem esse interesse, né? Mesmo que seja afetivo, faz todo sentido. Eu adorei isso. Mas networking tem várias opções, né? Tem essa questão pessoal mesmo, afetiva, e tem o profissional também. É um termo meio chato de usar mesmo, porque às vezes as pessoas confundem com favores. E networking não é favores, né? É você estar presente ali. Na minha visão, o ideal disso é a troca de experiência, troca de conhecimento, a gente se ajudar, né? A gente criar vínculo com pessoas que possam contribuir com alguma experiência que ela já teve de ruim
e ela te explica no mundo corporativo, onde for, te explica como que ela fez para sair daquilo, para você sair também. E é aquela troca de experiência mesmo, não pegar cartão de visita e ficar 5 minutos no telefone, tudo bem, tudo, você. Isso não é networking, é realmente criar um vínculo, né, com a pessoa. E eu acredito muito que você não precisa ter um vínculo só emocional com as pessoas. É possível fazer um vínculo apenas profissional, sem ter aquela coisa de você se sentir um amigo profundo, né, da pessoa para poder, né, conversar com ela. Você pode ter um vínculo profissional. Eu acho que isso é muito válido, muito importante até para quem está começando em alguma profissão, ter uma mentoria, alguma coisa assim, de alguém que já está no mercado há mais tempo, ou o contrário, a pessoa já está no mercado há muito tempo e ela está muito travada naquele jeito de fazer, ela não sabe renovar aquilo, fala com quem é mais novo. Ele sabe jeitos novos, né, de fazer as mesmas coisas. Então, acho que vale sim, só que tem que tomar cuidado em como que a gente faz isso, né, porque não procurar o outro só quando a gente precisa, né, mas estar presente também quando o outro estiver precisando de você. Eu acho que a minha visão de network ela foi um pouco negativa, porque quando eu ouvia esse termo sendo aí pregado, quando esse termo era colocado em cena no meio acadêmico, eu achava um termo muito endurecido, sabe? Parecia umas questões muito de preciso de você, vou me aproximar. Mas também quando não precisar mais, não quero. Então isso me Aham. deixou muito... E aí quando eu vi, né, como essa outra geração concebia, né, esse conceito, eu fiquei um pouco mais aliviado. Eu falei, nossa, mas essa geração mais nova vê de uma outra forma, não é Uhum. tão endurecido assim, né? E agora uma pergunta. Fake news. Fake news é uma outra versão mais moderna e perigosa da fofoca? É com toda certeza. É a fofoca virtualizada, né, digamos assim. Mas é realmente, é totalmente perigoso, principalmente porque talvez eu não tenho experiência nos outros países, porque eu moro no Brasil, eu sou daqui, então o que eu conheço aqui é do Brasil mesmo. As pessoas entram na internet e ficam consumindo informação, que eu até costumo brincar que são os leitores de manchete, né? Só lê aquelas 2 linhas e daquelas 2 linhas você já tem uma opinião completa sobre o assunto. E não é assim que tem que ser, né? Às vezes a fake news começa por causa disso, porque a pessoa não leu profundamente sobre o que se trata, não procurou informação, ela fez uma interpretação sobre aquilo e sai espalhando por aí o que ela achou daquilo. Isso é um tipo de fake news. Só que tem uma muito mais perigosa que tem acontecido muito, que são as criadas para manipular a opinião das pessoas, né? Elas são produzidas mesmo com esse propósito de manipulação, de geração de conflito, e isso tinha que ser assim proibido. Eu tenho vontade de dar tapa na cara das pessoas que fazem esse tipo de coisa. Tamanha raiva eu sinto de gente que fica publicando e divulgando coisa que não existe. Então, mas olha, do ponto de vista, né, de quem trabalha com jornalismo como comunicólogo ou comunicóloga, quem tem a técnica, entende? Quem tem o conhecimento técnico da produção de conteúdo para mídias digitais, não estou concordando com fake news, não é isso. O que eu estou tentando pensar aqui é, as pessoas que elaboram fake news, elas conseguem atingir o público que elas querem, porque isso viraliza de uma forma muito rápida, né? Uhum. E aí eu fico pensando, a técnica por detrás disso, né, talvez já tenha o conhecimento de que fofoca é algo que, né, o ser humano culturalmente gosta de fazer sobre a vida alheia, muitas pessoas, não todas. Sim. E aí eles usam uma técnica para influenciar digitalmente a opinião pública de uma forma muito bem elaborada, porque consegue, viraliza muito rápido. Não, principalmente porque eles acabam usando estrutura
de uma notícia mesmo, né? Tem informações que a gente costuma ver em notícias, tem aspas de pessoas, tem números. Então, as pessoas acabam lendo esse tipo de coisa e acham que é verdade. Quando lê, porque a maioria das vezes eles não pegam para ler a fundo. Mas quando vai atrás ver, e uma coisa muito complicada também que costuma acontecer é que a gente gosta de ouvir a, aquela canção dos nossos ouvidos, aquilo que está de acordo com o que você pensa. Então, se você lê alguém escrevendo sobre alguma coisa que você acha que é daquele jeito, você vai ter certeza que é verdade, porque está escrito ali, a pessoa fez. E ela fez com técnica de publicidade, de jornalismo. Elas são muito boas, mas também podem ser péssimas. Porque a comunicação ela tem esse poder de manipular as pessoas. A gente não pode esquecer que existem seres pensantes, cada um tem o seu senso crítico. Mas a massa, né, um grupo muito grande de pessoas, quando está inflado com ego, ou com opinião política, ou com seja qualquer tipo de coisa que gere conflito, até futebol gera conflito. Você vê uma informação que está de acordo com o que você pensa, você vai acreditar naquilo e vai sair espalhando para todo mundo. Propaganda é a mesma coisa. Se você fizer uma publicidade mal feita, você vai fazer a pessoa acreditar que ela precisa. Às vezes o objetivo é esse, né? De vender coisas que você não precisa e dá certo, né? Uhum. São técnicas mesmo de fazer a pessoa acreditar naquilo, mexer com a emoção dela. Isso é o pior de tudo, quando a gente consegue mexer com a emoção das pessoas. Quando você descobre o jeito de fazer isso, se você não fizer direito, o estrago é grande. Uhum. Uhum. Nós estamos chegando aí no final do nosso tempo. Passou tão rápido, gente, que eu nem vi. E eu estou falando isso porque eu quero que você fale da sua página, do seu trabalho também, para que as pessoas possam visitar. E que você fizesse também as suas considerações finais. Senão o Instagram derruba a gente e aí não dá tempo de Uhum, você expor o seu trabalho, né? E olha, eu uhum. preciso te falar, eu adorei o nosso encontro porque eu aprendi Gostei também. muito com você. Não tenha dúvidas disso. Eu Ó, fico muito obrigado, feliz. Thelma, pela indicação e pela mediação. Eu fico muito feliz de estar aqui também, conversando com você, com o pessoal aí. É a primeira vez que eu faço uma live, nem sei se eu fui bem aqui, mas tudo tem a primeira vez na vida, né? A gente tem que meter a cara a tapa. E esse meu projeto aqui Aqui Tem Comunicação é justamente isso. Que eu tô há mais de 10 anos, eu costumo até falar com os meus amigos e tal. Faz 10 anos que eu trabalho pelo sonho dos outros, né? Eu produzo conteúdo para o sonho de uma empresa, para um sonho do cliente. E eu sempre fiz coisas assim que deram bons resultados, né? Que fez as marcas crescerem. Aí um dia eu fiquei pensando, por que eu não faço alguma coisa para mim, para eu ajudar as pessoas que queiram também? Foi daí que nasceu esse projeto. Começou no YouTube, na verdade. Tem poucos vídeos lá, mas eu vou fazendo, tá? Tô publicando. Agora tem Instagram também. O objetivo é justamente isso, é mostrar que a comunicação serve para todo mundo. Você precisa ter uma formação, se você quiser, né, trabalhar com isso, né? Você precisa ter um conhecimento mais aprofundado, aquelas coisas todas. Mas saber se comunicar bem, se a gente parar para pensar, ninguém aprende isso na escola. Você aprender a se comunicar com seus pais, com seus amigos. Eles aprenderam com os pais dele, com os amigos dele. Não que é um jeito errado de se comunicar, mas tem muito conflito de comunicação que existe porque as pessoas não sabem passar a informação que elas querem e o outro também não quer ouvir o que o outro está dizendo. Então, o objetivo do projeto é esse, é mostrar que tem maneiras, sim, de todo mundo se comunicar bem, seja onde for, seja na internet, seja pessoalmente. E isso é importante, porque se as pessoas aprenderem a ouvir, que se comunicar não é falar, é ouvir primeiro.
Se a gente aprender a ouvir para depois explicar bem o que a gente quer dizer, tem muito conflito aí que vai deixar de existir. E esse é o meu sonho utópico. Que as pessoas parem de brigar porque não sabem conversar direito. A Eliane, eu só tenho a te agradecer por esse momento e assim, sua simpatia, a sua Obrigada. forma de expor as coisas é muito agradável, né? Fico muito E, feliz com isso. e o seu conhecimento nessa área assim me deixou muito feliz porque você também me ajudou. Agora eu tenho que assistir várias vezes para poder, né, pensar, repensar e colocar isso em prática também. Uhum. O que eu quero Olha, é isso mesmo, é ajudar as pessoas. O meu objetivo é esse. Eu não quero nem. Não tenho pretensão de nada. Minha pretensão é ajudar quem precisar. ó, um beijo no seu coração. Obrigada pelo Sinta-se convite. Adorei te abraçada. conhecer, conversar com você. Foi muito boa essa conversa. Ah, eu também. E eu espero aí, não network. Ele me explicou o que é, mas assim, né? Marcar um café com a Uhum, Thelma, vamos ver se você vem também, para a gente poder se conhecer e bater mais papo. Tá bom? com certeza, Então, um com abração. certeza. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, pessoal, para quem acompanhou a gente. Tchau, boa noite.